onde que veio Legal. essa ideia, Suyan? Da onde você tirou Isso. pra montar uma clínica de grandes aqui em Goiânia? Porque, assim, igual eu falei, eu sou leigo, eu não sei se tem várias, se tem muitas e tal. Eu trouxe você aqui pra tirar essas dúvidas mesmo, sabe. E Uhum. da onde que veio essa ideia sua de fazer uma clínica aqui? Compensa, não compensa? Como é que é a rotina lá? Quais são as espécies que você mais atende? É bem de leigo mesmo, viu, Suyan? É. Não, isso foi um grande desafio. A minha clínica, ela foi a primeira clínica do estado do Centro-Oeste, especializada apenas em grandes animais. Aí, tá Por vendo? quê? Qual que é o primeiro entrave que a gente tem? Não existe uma legislação. Não existe legislação clínica de grandes. É mesmo? Então a gente se propôs não existe. Só existe a legislação, a clínica de pequenos. A Não clínica de sabia, grandes não existe. não sabia disso, Então, Suyan. isso na vigilância de estrutura e tudo, a gente teve que adaptar. Foi uma grande batalha. Ainda bem que a gente pegou uma Caramba. arquiteta que pegou uma briga com a gente assim, sabe? É. Primeiro eu vou falar da ideia, como é que eu tive a ideia, né? E depois eu falo como é que a gente conseguiu Ah, abrir a clínica. A ideia surge, às vezes, da dificuldade, sabia, Rafael? Quando eu boto estava em fé. Brasília, né, que eu era coordenadora do centro cirúrgico da UNB, eu sofri um acidente com um cavalo. Eu caí de uma potra minha, de uma égua, e eu quebrei meu braço Puts. direito. Tive Uhum. uma lesão muito grave no braço, tive que operar, botar placa, parafuso. Eu passei 10 meses em reabilitação, sem conseguir movimentar minha mão. Quase perdi o movimento da minha mão direita, como Caramba. cirurgiã, né? E Nossa. aí, o que que eu falo? Então eu passei por um período assim ruim, né? Dificuldade na minha vida. Aham, E sim. aí, quando a gente tem um pensamento positivo na vida da gente, as coisas ruins que acontecem, a gente deve tentar tirar proveito disso. Então, eu ganhei um ano da minha vida de reflexão, de calma. Apenas a única coisa que eu tinha que me focar era na minha reabilitação. Ainda bem que eu estava concursada na época, né? O NB pagou meu salário, tudo certinho nessa época, né? Para eu me Aham, reabilitar realmente. aham. E aí eu vi o mercado. E eu vi que não tinha isso em Goiás, e eu vi que existia, né, um nicho para mexer, principalmente muito com cavalos, né? Uhum. E aí eu pensei em todo o planejamento da clínica. E aí foi a época também que a Nina começou a trabalhar comigo, né? Porque ela se formou, eu tinha que atender alguns pacientes meus, eu tinha limitação de movimento, ela passou a ser meus braços. Então ela começou a ser meus braços e eu pensando, né? E aí a gente, quando eu me reabilitei, que eu voltei para Goiânia, a gente abriu a clínica, entendeu? Começou a atender a campo, aí conhecemos o pessoal da Vila Cavalcari e alugamos o espaço e montamos a clínica. Aí veio a dificuldade, que não existia legislação. E aí? Então a gente passou mais de um ano para conseguir abrir a clínica. E a gente criou a legislação, entendeu? Aí a Caramba. parte... Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, por exemplo, o hospital da UFG, né? Vamos dar um exemplo assim. Aham, Tem a parte de pequenos ali na frente e atrás a parte de grandes. sim. A vigilância ela só fiscaliza a parte de pequenos, porque é onde tem legislação. Ela não vai na parte de grandes. Caramba, como assim? Porque não existe legislação. Mas Isso é muito curioso. pois Não, é. essa época a gente teve que pedir ajuda ao CRMV, e o CRMV não tinha como nos ajudar, porque não existia legislação. Que isso, Suyan, tô de Então, cara. nós conseguimos nós conseguimos a aprovação na vigilância sanitária do nosso projeto, entendeu? Uhum. Botamos a clínica para funcionar assim na cara e na coragem, e hoje já existe isso. Então, se você for ver hoje lá na Vigilância Sanitária de Goiânia, um modelo de projeto para a clínica de grandes, é o modelo da nossa clínica, entendeu? Então, a gente criou a legislação. Que legal, São os desafios do que empreendedor, né? legal. É. Não, não ter nem Aí, legislação pra você hoje já existe, não, consultarem nada, né? é, Hoje já existe uma outra clínica de grandes aqui em Goiânia, né? Inclusive, a doutora Mariana, que abriu, ela foi minha aluna, foi nossa estagiária, né? Que abriu outro legal. hospital, e ela levou por base a nossa legislação. Eu cedi para Aham. ela os documentos, ela pôde abrir. Que Porque mão o na roda, mercado hein? é isso. Quanto mais a medicina veterinária expande, para quem é apaixonado pela profissão, a gente se alegra com isso, Concordo, entendeu? concordo.
se Sim. alegra das coisas estarem acontecendo, a gente está ajudando os animais, né, tecnologia surgindo, um monte de coisa. Então hoje já existem outras clínicas, né,